Olá! Eu estava fazendo uma pesquisa na internet e li que existem muito mais micro-organismos, que são aqueles seres minúsculos, do que plantas e animais no planeta. Você sabia disso? Bom, hoje você vai saber um pouco mais sobre o mundo microscópico dos decompositores. E aí, está preparado para fazer essa aventura? Eu tenho uma amiga bióloga que trabalha em um laboratório fazendo exames de saúde, sabe? Um dia, nós estávamos comendo um lanche, então ela me fez um desafio. Se eu acertasse, ela teria que pagar o meu lanche, mas se eu errasse, eu teria que pagar o lanche dela. É claro que eu aceitei o desafio. Ela me perguntou se eu conhecia algum ser vivo que se reproduzia naturalmente formando clones, ou seja, cópias iguaizinhas um do outro. Na hora, eu não consegui responder, então eu perdi o desafio e ainda eu tive que pagar o lanche dela. Mas que ser vivo é esse que faz cópias de si mesmo? Bom, ela me disse que são as bactérias. As bactérias se reproduzem de uma maneira muito diferente da maioria dos seres vivos. Essa reprodução é chamada de assexuada. Quer dizer que elas se dividem em duas e vão se dividindo, ficando iguaizinhas à célula-mãe. Isso mesmo, elas são clones e assim formam colônias e vivem todas juntinhas. Existem diversos tipos de bactérias e no microscópio é possível observar diversos formatos que elas podem ter. Tem bactérias que têm o formato de bastõezinhos, vírgulas, espirais, trenzinhos de bolinhas e até mesmo um monte de pelinhos. Você sabia que as bactérias ajudam no meio ambiente? Pois é. Tem bactérias que fazem a decomposição de toda a matéria orgânica, que são restos de folhagens e animais mortos, por exemplo. As bactérias transformam essa matéria orgânica em nutrientes para o solo. Mas você pode estar se perguntando, mas o que é decompor? Eu vou te explicar. Decompor é quebrar pedaços grandes em pedaços pequenos. Isso facilita a absorção dessa matéria orgânica por outros seres vivos, como por exemplo as plantas. Essa aqui é uma composteira. Aqui dentro colocamos restos de alimentos e folhagens. Com o passar do tempo, as bactérias vão se alimentando dessa matéria orgânica, quebrando os compostos em pedaços menores. As bactérias que realizam a decomposição são chamadas de saprofágicas. Assim, juntamente com outros decompositores, elas ajudam os nutrientes a retornarem para o solo, nutrindo as plantas novamente. Ah, e eu falei de outros decompositores. Você já ouviu falar em bolor ou mofo? Bom, esses seres vivos são microscópicos e também realizam a decomposição. O mofo, sim, aquele que encontramos no pão velho, é um tipo de fungo. O seu nome mais popular é o mofo preto. Mas como eles foram parar no seu pão? Bom, os fungos eles se reproduzem através dos esporos, que parecem pozinhos que conseguem flutuar no ar. Os fungos adoram a umidade. Não é à toa que quando encontramos um local bem úmido, lá está grandes manchas escuras, como os pontos pretos dessa parede aí atrás. Eu tenho um filho de 10 anos. Ele é bem esperto, pois gosta de ler e aprender coisas novas. Esses dias eu estava falando com ele sobre os mofos. Aí ele me fez uma pergunta. Pai, se só conseguimos observar os micro-organismos através do microscópio, e você falou que um mofo é um tipo de micro-organismo, como podemos enxergar o mofo nas coisas? Bom, essa é uma pergunta interessante. Eu vou te explicar. Esse tipo de fungo, quando encontra uma fonte de alimento como estes tomates aqui, ou outros frutos, eles começam a se alimentar e a se reproduzir. Eles se reproduzem tanto, mas tanto que acabam ficando visíveis a olho nu. Até porque ali existem milhares de fungos todos juntos. Agora, vamos observar no microscópio? Se ampliarmos mais de 300 vezes esse tipo de fungo, conseguiremos observá-los como eles são. Interessante, não é mesmo? Então, se um alimento embolorou, ou seja, pegou fungo, não podemos cortar a parte que está com fungo e comer o resto, pois os fungos possuem ramificações dentro do alimento que não conseguimos observar. Por isso, o certo a fazer é jogar fora e evitar alergias e doenças respiratórias que podem ser causadas pelas toxinas desses fungos.
O mofo que vimos é um tipo de fungo de estruturas microscópicas, bem pequenas. Além dos mofos, existem outras espécies de fungos bem maiores na natureza, como por exemplo o fungo chamado orelha de pau. Ele se alimenta principalmente da madeira de tronco de árvores. Existe um outro fungo pequeno chamado pilóbolos. Este se alimenta principalmente de cocô de animais herbívoros, como vacas e bois. Os cogumelos são tipos de fungos. Todos os fungos se alimentam da matéria orgânica, devolvem os minerais para o solo, ajudando as plantas a crescerem fortes e saudáveis. Além disso, elas contribuem para o ciclo dos nutrientes no meio ambiente, através do quê? Da decomposição. Agora, vamos conhecer um outro ser microscópico decompositor, o protozoário. Esses seres são unicelulares, ou seja, têm apenas uma única célula. Assim como as bactérias, eles também podem viver em colônias, todos juntos. Os protozoários também decompõem a matéria orgânica morta, assim como fungos e bactérias. Mas alguns deles têm um jeito diferente de fazer isso. Eles ajudam muitos animais na digestão. Por exemplo, os cupins, que são insetos pequenos que se alimentam de madeira, sabe? Esse protozoário chamado triconinfa vive dentro do estômago do cupim. Isso mesmo, ele vive lá comendo a celulose da madeira que o cupim comeu. Assim, ele consegue retirar os nutrientes necessários para que tanto o cupim quanto o protozoário sobrevivam. Os protozoários também podem viver na água caçando outros micro-organismos. Mas cuidado, existem protozoários e bactérias que podem causar doenças. Por isso, é muito importante lavar as mãos com sabão várias vezes ao dia. Isso nos protege de micro-organismos que podem prejudicar a nossa saúde. Ao conhecer mais sobre o mundo microscópico, você percebeu a importância de protozoários, bactérias e fungos na decomposição? Bom, tudo que é vivo um dia vai morrer. E essa matéria orgânica morta precisa ser transformada em nutrientes para outros seres vivos. A natureza é assim, um grande ciclo onde um ser depende de outro para sobreviver. Por isso, precisamos preservar o meio ambiente e, consequentemente, preservar boa parte desses micro-organismos tão importantes para o nosso planeta. E aí, você gostou? Então, continue por aqui e até a próxima!